Nesse vídeo a gente vai falar sobre um recurso chamado formatação condicional. Para quem acompanha os vídeos, vocês vão lembrar que a formatação é a nossa configuração, a nossa personalização dos nossos valores, das nossas células, no Word, a personalização do nosso texto. Então, partindo do princípio que isso é uma formatação, a formatação condicional é uma formatação que depende de uma condição. Por exemplo, nós temos aqui várias notas. E dentre essas notas, eu quero que a nota apareça em vermelho somente quando ela estiver abaixo de 6, que é quando o aluno está reprovado. Então, é uma formatação que depende de uma condição, ou seja, quando o aluno tiver com a nota menor que 6, a formatação vai ficar com a nota em vermelho. Então, por isso que a gente chama de formatação condicional. Ela só vai aparecer, essa formatação, essa mudança, dependendo de uma determinada condição, que no nosso caso seria a nota abaixo de 6, ou seja, a nota vermelha. Tá? E como que a gente faz isso? A gente primeiro vai dizer onde que a gente quer aplicar a nossa formatação condicional. Então eu vou selecionar aqui, vamos selecionar todas as notas, que aí nos campos de menor nota, se tiver alguma abaixo de 6, também vai ficar em vermelho. Vamos selecionar todos os campos em que a gente quer aplicar essa formatação, tá? Então a gente clica e arrasta, e a gente vai vir aqui na opção formatação condicional. Uma vez que eu clicar aqui, a gente vai ter várias opções. Eu vou mostrar um processo mais simples para vocês. Então a gente vai vir aqui em realce, regras de realce de célula. E a gente vai escolher a opção é menor que. Cliquei aqui e a gente vai explicar o seguinte: toda vez que uma célula for menor que a nota que a gente colocar aqui, o que a gente escrever aqui vai acontecer. Então, por exemplo, formatar células que são menores. Toda vez que as células forem menores que 6, tá? Então ele já mostrou aqui as células menores que 6. O que vai acontecer? Aqui por padrão está mostrando preenchimento em vermelho claro, ou seja, cor de fundo em vermelho claro, e texto em vermelho escuro. Pode ser isso? Pode, a gente pode deixar assim, é bem indicativo para uma nota vermelha. Mas no nosso caso, vamos deixar apenas o texto em vermelho. Ele tem essa opção aqui pré-definida. Se eu clicar aqui, ó, os textos com as notas ruins vão ficar em vermelho. Se eu quiser personalizar, colocar algo muito específico, uma cor específica, um detalhe específico, eu posso vir aqui em formato personalizado. E aí, ó, ele vai abrir a nossa janela e a gente pode dizer o que a gente quer fazer. Então, por exemplo, eu posso deixar em negrito e em vermelho a nota que tiver ruim. Cliquei no OK, olha o que vai acontecer. Olha como ele vai destacar essas notas vermelhas. Então, fizemos a nossa personalização. Toda vez que tiverem notas menores que 6, a gente personalizou para que fique em vermelho, tá? E em negrito. Só clicar em OK. E a nossa personalização, a nossa formatação condicional está pronta. Se eu mudar aqui, por exemplo, para 6, ele já vai ficar com a formatação normal. Por quê? Porque a formatação ela só se aplica a notas abaixo de 6, certo? A formatação condicional é basicamente isso. E ela pode ser usada em diversas situações. Se a gente abrir aqui o menu, vocês vão ver ó, valores menores que um determinado valor, maiores que, valores que estejam entre. Por exemplo, eu quero que os valores entre 4 e 8 fiquem em verde. A gente pode fazer isso. Quando um determinado texto, ou no caso aqui de números, a gente tem um determinado número, tipo 10, eu posso colocar o 10 em azul, porque o aluno gabaritou. Então a gente pode colocar igual a texto que contém, por exemplo, uma palavra específica. Quando vocês estiverem trabalhando com uma planilha que tem alguma palavra que vocês querem destacar toda vez que ela aparecer, vocês podem utilizar a formatação condicional. E datas, enfim, existem várias situações. E tem também a opção de nova regra, que vocês personalizam isso com muito mais configurações, com muito mais opções diferentes. Tá? Eu estou mostrando aqui um exemplo simples, mas existem vários outros exemplos. Se vocês quiserem aprender um pouco mais depois sobre outras opções de formatação condicional, só deixar avisado aí que se tiver uma adesão legal, eu posso fazer um outro vídeo.